E quem diria que o filho do presidente que fez o Brasil voltar ao mapa da fome e condenou pessoas a horas em filas para comprar ossos, agora se importa com a alimentação do povo brasileiro? Você veja só, Eduardo Bolsonaro criticou uma matéria que falava dos benefícios do pé de galinha em um dia que Lula diz ser mais fácil governar para os pobres. Vamos ver mais informações sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Daiane, como é que é essa história do pé de galinha aí? Não, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, assim como seu pai, não tinha muita coisa para fazer e resolveram criticar uma matéria que falava sobre os benefícios do pé de galinha. Nisso a gente tem algumas questões que são importantes, sim, para serem ditas, tá? A gente tem uma matéria do Globo, que é um importante portal conglomerado de comunicação, né, das empresas Globo, que traz aí, por exemplo, em 2021, se eu não me engano, 2022, que as pessoas estavam ali passando fome e Bolsonaro dizendo, come ovo, come qualquer coisa que tenha por aí, sabe? Uhum. E aí a gente tem agora o Brasil, que ainda passa por uma crise, mas que passou 4 anos de Bolsonaro, né, negligenciando e deixando um rombo de 300 milhões, segundo foi dito, né, por alguns especialistas, e foi deixado pelo governo. E, posteriormente, a uma fala do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou, né, o Bolsonaro e o filho ficaram super chateados e começaram a pegar informações na internet de todos os lados, inclusive uma matéria que trazia o quê? Trazia ali a importância, né, alimentar de um alimento que é a galinha, e que tudo na galinha é aproveitado. Parece que, para Eduardo Bolsonaro, as pessoas começaram a comer pé de galinha hoje por causa da alimentação recente. Isso porque, inclusive, o portal, né, que publicou a matéria, o Viva Bem, do UOL, é muito conhecido por trazer peculiaridades sobre o fígado, benefícios do fígado, benefícios de tal fruta, benefícios do leite. Então, é muito comum esse tipo de matéria, mas aí ele resolveu fazer um comentário nas redes sociais e de deturpar a origem ali daquela matéria. Vamos só ver o que ele falou, Ana, no Twitter dele, a postagem dele é justamente essa. Não há limites. Ele só diz isso, não há limites. E aí a gente tem a matéria do UOL, Viva Bem, deixe sua pele mais bonita, né? Deixa a pele mais bonita, entre interrogação, pergunta, perdão. Conheça os reais benefícios do pé de galinha. E aí tem várias questões sobre o pé de galinha ali na matéria. O pai dele, né, o Bolsonaro, fez também o mesmo comentário, inclusive muita gente fazendo críticas, etc e tal, a comer o pé de galinha. Não sei você, eu não gosto do pé de galinha. Eu não gosto de verdade de pé de galinha. Mas, inclusive, nesta semana, eu tive que comprar o frango inteiro, porque minha mãe é apaixonada por pé de galinha. Aqui no Nordeste é extremamente comum. Né? E tem alguns outros estados também que a galera faz uma galinhada. E, literalmente, gente, a galinha, tem pessoas, inclusive, que utilizam até a cabeça para fazer no ouvido. E aproveitar o gostinho, etc. Tá muito comum. Então é muito estranho quando, para mim, pelo menos, que tenho pessoas na minha casa que comem pé da galinha, que adoram pé de galinha, ouvir o Eduardo criticando a matéria do UOL, que traz uma questão regional e tão comum no Brasil. Mas a gente tem que falar o quê? Sobre a relação alimentar do país. A questão não é quem come o pé de galinha, a questão é só ter o pé de galinha para comer. E aí é um ponto central. O Eduardo Bolsonaro, assim como a sua família, em momento nenhum, nunca se preocupou com a segurança alimentar das pessoas mais pobres, das pessoas que não tinham opções, né? E aí eu vou te pedir, por favor, a primeira matéria, que é a do Globo, né, que eu já citei, que é justamente quando o Bolsonaro estava ali se alimentando com quilos e quilos de carne, né, gastando mais de R$1.000, quase R$2.000 por quilo de carne. Em entrevistas ele citava para as pessoas comerem ovo. A gente voltou para o mapa da fome com o Bolsonaro. A justificativa dele sempre foi: a culpa é da pandemia, a culpa é do fica em casa. Por quê, né? Porque não se morto, né? Eita, que o vizinho. Porque morto, né? Parece morto pagar conta. Na cabeça do Bolsonaro, morto paga conta, morto mantém a economia aquecida, né? Então, para ele, tanto faz se a pessoa não estivesse viva, era para ir para a rua para gerar dinheiro, porque não podia parar, não parem. Sempre foi a justificativa dele.
E hoje a gente tem o Eduardo Bolsonaro, assim como o próprio Bolsonaro, criticando uma matéria que fala para comer o pé de galinha. Aí a gente tem uma outra, isso aqui é só para a gente lembrar da história do Bolsonaro, para quem esqueceu, né? Que aí é uma matéria do Fantástico. O Fantástico fez uma grande reportagem no momento da pandemia, e foi 2021, justamente trazendo, né, que 19 milhões de brasileiros estavam ali sem conseguir refeições todos os dias, falando da insegurança alimentar. E esse número praticamente dobrou em 2 anos, né, desde que Bolsonaro recebeu, esteve, né, na frente do governo, esse número praticamente dobrou. Eram 9 mil, desculpa, eu perdi o número aqui, eram 10 milhões de 10 milhões. pessoas que não tinham, né, que estavam na segurança alimentar, e o número passou para 19 milhões de pessoas. É muita coisa. A gente não precisa mostrar a matéria, inclusive porque é uma matéria muito indigesta, que mostra as pessoas em uma fila imensa esperando a doação dos ossos. E foi em 2021, foi uma época que outras matérias saíram, inclusive, mostrando filas imensas para pessoas que iam comprar osso, que é literalmente, né, aquele osso todo raspadinho, para dar um gosto no feijão, mas que também é utilizado para quem não tinha absolutamente nada de carne em suas mesas para se alimentar e alimentar suas famílias, enquanto Bolsonaro queria um auxílio emergencial de R$ 200, e se não fosse o Congresso, seria R$ 200. E partindo disso, a gente tem o quê? A gente tem uma fala recente do presidente Lula. Ana, vamos mostrar, por favor? Vamos lá. Que ele fala que é fácil governar para os pobres, mas tem um contexto quando ele fala isso. Então, quando eu entrego uma chave de uma casa, quando eu vejo uma pessoa que está, Lula, eu virei doutor graças a você. Lula, eu estou fazendo um curso técnico. Lula, eu estou recebendo Bolsa Família. Lula, eu estou fazendo alguma coisa que o governo está fazendo para vocês. Eu fico pensando, como é fácil governar para cuidar dos pobres. O que é muito difícil é cuidar dos ricos, porque os pobres efetivamente exigem pouco e são muito agradecidos com tudo aquilo que a gente faz. Entendi o que ele quis dizer. Pois é uma fala muito importante, porque muitas vezes, né, a pessoa que está ali, que já está acostumada por culturais e sociais também, a como pé de guia, ela tem outras preocupações na vida, né? Uma pessoa que sempre viveu, por exemplo, na ausência, não está questionando o presidente Lula pelo pé de galinha. Essa pessoa está questionando o presidente Lula por só ter o pé de galinha. E, inclusive, é muito importante que a gente diga isso. Comer o pé de galinha pode ser bom para colágeno, é bom para isso, para o corpo, etc. e tal, e não tem nada contra a matéria. Inclusive, um questionamento da extrema-direita é justamente esse. O governo solta muito dinheiro para os grandes conglomerados de comunicação para eles fazerem essas matérias defendendo o mínimo. Isso pode acontecer sim. Existe toda uma construção, né, da comunicação para apoiar determinadas decisões. Isso pode acontecer. Mas a gente está falando do Grupo Globo de Comunicação, a gente não pode esquecer isso também, tá, gente? Perdão, do UOL, um conglomerado de comunicação, a gente também não pode esquecer isso. Porque é um portal, um canal que, em geral, já traz algumas questões que não são de comum ali para todo mundo. Não é todo mundo que come pé de galinha, todo mundo aqui no chat disse não como, nunca comi, etc. e tal. Tem uma questão regional sobre isso também. Regional, cultural, aqui na região do Recôncavo Baiano, é muito comum, porque era uma terra muito conhecida de quilombolas, com muita incidência de quilombolas, comer literalmente todas as verduras dentro do feijão. E as pessoas colocam tudo dentro do feijão. Por quê? Porque nos quilombos era muito comum você reaproveitar todos os alimentos e cozinhar num local só e comer aquilo ali, sabe? Para não precisar cozinhar em vários locais, etc. e tal. Tem uma questão cultural nisso também. E é também o que tinha, muitas vezes. Você tinha o que você plantava. Você plantava o feijão, você tinha as verduras. Você podia não ter mais nada, mas você tinha o que você plantava. Então, aquilo ali já dava a sustância, sabe? Isso é muito importante. Então, de fato, governar para os ricos não é fácil, né? A especulação está por aí, para todo mundo. E esse tipo de pessoa que questiona um pé de galinha, que nunca comeu um pé de galinha, ou nunca viu ninguém comendo pé de galinha, é de fato uma pessoa que não tem nenhum conhecimento cultural nem social e não conhece o Brasil de verdade, porque ficou preso no gabinete o tempo inteiro, inclusive vendo o pai, deixando as pessoas morrerem de fome, né? Então é triste a gente ter um cenário como esse ainda. E na época do governo do pai do Eduardo, né?
Teve uma coisa assim, as pessoas era uma notícia amplamente noticiada que as pessoas não tinham o que comer e estavam na fila para comprar osso porque elas não tinham mais nada para comer. Então havia uma situação de insegurança alimentar muito grande. E aí começou a aparecer notícia, né, de matéria em jornal aliado do governo, né, dizendo, olha, como é bom comer osso e tal, não sei o quê, umas coisas assim, tentando amenizar, né, o que estava acontecendo. É muito diferente do que a matéria do pé de galinha. Primeiro porque já é uma prática comer o pé de galinha em outras situações no Brasil e não há nenhuma notícia, né, de que as pessoas estão passando tanta dificuldade que elas estão tendo que recorrer ao pé de galinha como alternativa de alimentação, entendeu? Não é uma situação específica que está acontecendo nesse momento. Então ele está tentando fazer um paralelo, dizer, olha, né, reclamaram lá do governo do Jair, mas, né, está acontecendo a mesma coisa aqui. Não tá. E só pagou de desinformado que não sabe que as pessoas comem pé de galinha em vários lugares do país. É isso, né? Só para lembrar um dado, tá? A gente tem uma pesquisa em 2022 que lembrou que 56,7 milhões de lares as pessoas passavam por insegurança alimentar. Que é isso? Elas podiam até ter comida na mesa naquele dia, mas não sabiam que se iam ter comida na mesa no dia seguinte ou na semana seguinte. E a gente tem um estudo mais recente, de março desse ano, que é do Instituto Fome Zero, que mostra que esse número caiu, inclusive, e que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país, e a insegurança alimentar também caiu 30%. Beleza, que foi posteriormente à pandemia, mas também por outros programas, e também programas de assistência, por uma nova gestão e por aí vai, né? Mas vale, acho que não sei se vale o Clube do Fim, Ana, mas dá tempo de um Clube do Fim? Dá. A gente tem uma questão. Bolsonaro tem uma questão aí com galinhas, que é uma questão complicada. Bolsonaro gosta muito de galinha. Vamos lá para o nosso Clube do Fim. Vamos lá. Muito bom. Estamos aqui no nosso Clube do Fim para falar qual... Não, desculpa, eu não consigo nem fazer piada com isso. Vamos de vídeo. Desculpa, gente. Você é do interior, né? Você é do interior, sim. Tinha vaca, gado. Vocês iniciavam com os bichinhos. Você já comeu um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Eu ia atrás de galinha. Gente, agora só uma alerta, tá? Alerta cenas fortes. Bolsonaro vai falar sobre zoofilia. Então, se alguém for sensível ao assunto, só a importância disso. Eu tinha esquecido de comentar. Tá certo. Porque ele assume uma questão aí nesse vídeo, tá? Mundo ia na universidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha. Mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que ele tinha mulher, mas a mulher não. Ele comeu ou não comeu galinha? Comeu. A cara dele. E aí é o CQC, né, que depois a gente já teve tais pedindo desculpas por, né, exaltar o Bolsonaro, porque isso fazia muito sucesso na época. Mas é isso, o Bolsonaro admite que teve, né, iniciamento ali, um começo ali com galinhas, eita Bolsonaro, né? É isso, deve ser por isso que ele, né, mandava o pessoal comer ovo, falava para o pessoal para comer frango, porque não tinha carne, a carne estava muito cara. Difícil, né? Não vou conseguir tirar essa cara da minha cara. Prefiro comer pé de galinha. Prefiro uma pratada de pé de galinha do que ter que olhar para a cara do Bolsonaro de novo. Chat, ficamos por aqui, voltamos em instantes. Beijos. Ui.